Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente deu uma olhadinha no episódio passado e falamos sobre a crise de sucessão quando Joseph Smith foi assassinado. Não estava muito bem resolvido quem ia ser o sucessor. A gente tem muita especulação, se ia ser Hiram, e também Hiram acabou falecendo junto, então quem ia ser? Samuel, o outro irmão, William, o outro irmão, Sidney Rigdon, não sei. Se você não viu o episódio anterior, sugiro que dê uma olhadinha lá, porque agora a gente vai começar a falar sobre esses candidatos a sucessores. A gente sabe quem foi, Brigham Young, mas vale a pena dar uma conferidinha em quem eram essas outras personalidades mormons na época. E resolvi começar aqui por Joseph Smith III. A gente já viu ali no episódio anterior que ele tinha 11 aninhos quando o pai dele faleceu, cara. Que dó. Aqui no Investigações Sud eles comentaram 12, mas enfim, 11, 12 anos, tanto faz, é cedo mesmo. O menino perdeu o pai. E também ele era muito novo para poder assumir. Se ele tivesse alguma chance para assumir, ele estava muito novinho ainda, né? O que eu consegui dar uma olhadinha ali no Investigações Sud é que em 6 de abril de 1860, quando então Joseph Smith III tinha 28 anos de idade, ele resolveu juntar a congregação ali que eles estavam participando e assumir assumir o seu lugar que tinha sido deixado ali depois da morte do seu pai, sendo então considerado o segundo presidente da igreja, só que daí eles então chamaram a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o que hoje está sendo chamado agora por Comunidade de Cristo. Então deram uma alteradinha ali no nome. Bom, o que eu estou vendo aqui é que ele estava frequentando as reuniões, as atividades da igreja ali em Iowa e no Missouri desde a morte do pai dele. Então não sei, mas provavelmente não era a mesma de Brigham Young, porque Brigham Young assumiu 3 anos depois. Então provavelmente devia ser alguma igreja dissidente, talvez sendo levada ali pela mãe dele, Emma, talvez. Provavelmente já vai descobrir isso aí, mas vamos dar uma olhada. Então ele com 28 anos de idade foi ordenado e apoiado como segundo presidente nessa igreja. A Investigações Sud já dá uma espetadinha na Igreja Sud, porque fala, ao contrário da Igreja Sud, a tradicional, desde o tempo de Joseph Smith, o original, e depois, nas presidências seguintes, então, ou seja, nessa Comunidade de Cristo aí, pessoas de todas as raças são ordenadas aos mais diversos ministérios do sacerdócio sem distinção. Sabe que na Igreja Sud tem uma diferença bem grande, a gente vê dentro da liderança, se for ver as fotinhos ali, a gente vê que tem bem menos pessoas de cor, não tem mulheres. Eu não sei, na verdade, como é Comunidade de Cristo, será que mulheres são ordenadas? Não sei, vamos dar uma olhada. É isso aí mesmo. Em 1984, o sacerdócio foi estendido também para as mulheres. Vamos dar uma olhadinha lá em Doutrina e Convênio 156. Pra quem é Sud de verdade, sabe que não tem 156 não.
E qual que é o último versículo? Vamos ver, ó. Não vale colar, não. Aí, ó. Sabe onde é que para a Doutrina e Convênios? Tô dando um tempinho pra você, hein? 138 é o último versículo. Eu não ia lembrar, tô só enchendo o saco. Mas, aqui, pelo jeito, então, essa comunidade de Cristo, eles deram uma continuidade em Doutrina e Convênios. Então, eles têm o capítulo 156. E, então, nesse capítulo, então não deve ter muito mais do que 156, porque em 84 ele foi o capítulo 156, falando sobre o sacerdócio e então ser estendido para as mulheres. Confesso que eu acho que até, tudo bem, é uma evolução, mas acho que até demorou, né? Cara, 84, 30 anos atrás. Depois de 170 anos, resolveram estender o sacerdócio para as mulheres? Tá bom. É um progresso, sim, vamos considerar. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Joseph Smith III. Quando ele nasceu? 6 de novembro de 1832. Então, olha, 2 aninhos depois da igreja ser organizada. Nasceu lá em Kirtland, Ohio. Ele faleceu em 10 de dezembro de 1914. Faleceu lá no condado de Jackson, no Missouri. Lá em Independence, lá onde Joseph tinha pregado que ia ser a Sião. Quando ele tinha 6 aninhos, o pai dele foi preso lá em Liberty. Passou a adolescência dele em Nauvoo. Foi batizado pelo pai dele. Aliás, será que eles batizavam com 8 anos desde o início da igreja? Não tenho certeza. Bom, a gente já sabe que 27 de junho de 44, quando ele tinha 11 ou 12 anos ali. Aliás, só fazer os cálculos aqui, o cara nasceu em novembro de 32, sim. Faltavam o quê? 5 meses para ele fazer 12. O pai dele faleceu. O pai e o tio, né? Bom, aqui fala que ele tinha um grande apreço e reverência pela mãe dele, Emma. Inclusive, esse site que eu tô vendo aqui é josephsmith.org. Bom, em 56, 24 anos de idade, ele casou com Emmeline. Tiveram 5 filhos. A primeira foi Emma Joseph, Evelyn Rebecca, são todos nome composto, Evelyn Rebecca, Carrie Lucinda, Zaid Viola e Joseph Arthur. E ele estava esperando vir um homem, 4 mulheres e um homem. Eita, mas a alegria não durou muito. A Evelyn e o Joseph Arthur morreram na infância. Cara, difícil, né? Ele perdeu o pai quando era adolescente, né? Pré-adolescente. Perdeu 2 filhos ali, o único filho homem e mais uma menina, que era a segunda filha. E como se não bastasse, a mulher dele morreu em março de 69. Caramba, cara, com 13 anos de casado, a mulher dele já tinha falecido. Então, em novembro de 69, ele casou com a Bertha Madison. Tô vendo aqui, ó. E também, na verdade, foi o quê? É março. 8 meses depois ele casou com essa Bertha. Na verdade, o que está dizendo aqui é a Bertha, ela era ajudante, ela estava cuidando da Emmeline enquanto ela estava doente. Acabou que ela morreu, então não foi muito difícil, porque ela estava cuidando da Emmeline enquanto estava doente e também das crianças dela, né? Dela com o Joseph III. Então não foi muito difícil ela assumir a posição de mãe, né, das meninas, porque ela já estava familiarizada com elas, né? Aí sim, então, com a Bertha ele teve mais 9 filhos durante os 27 anos que eles estiveram casados. Só por curiosidade, então vamos falar que o nome dessas crianças é David Carlos, Mary Audentia, Frederick Madison, Israel Alexander, Kenneth, Bertha Azuba, Hale Washington, Blossom e Lucy Yetvey. Então, desses aí, 2 faleceram na infância, né, que era o primeiro, que era o David Carlos, e o penúltimo ali, que era o Blossom. Também morreu ali na infância a Bertha Azuba, ela tinha o mesmo nome da mãe, ela morreu com 6 anos de idade.
E então, depois, mais uma tragédia aí na família, quando a esposa dele faleceu em 1896 por causa de algum acidente ali. E então, em 98, Joseph Smith III casou novamente com Ada Raquel Clark. Eu li aqui Valdemar, eu pensei, nossa, diferente, né? Mas Valdemar era o nome do local em Ontário, no Canadá. Então ele casou com a Ada. E então com a Ada, deve ser Ada, né? Eles tiveram 3 filhos. Richard Clark, William Wallace. Olha, tinha um William Wallace, não é? Quem que é? William Wallace é o cara da Escócia, da Irlanda. O carinha do... Qual que é o nome daquele filme? Coração Valente, feito pelo Mel Gibson. Conta a história daquele líder escocês, né? Bom, vamos voltar. Então não é o mesmo William Wallace, mas era William Wallace. E o terceiro era Reginald Archer. Então eles já estavam morando na cidade chamada Lamoni, no Iowa. E também em Independence, no Missouri. Então, quando esses 3 filhos aí estavam adolescentes, o pai deles faleceu também, né? Já 82 anos pra época, tava ok, né? Eita, mas a mãe deles também faleceu 1 ano depois, em 1915. Quem cuidou deles foi o tio Israel Alexander Smith e a esposa Nina. Foram lá cuidar deles até eles, né, ficarem adultos. Bom, então o Joseph Smith III foi pai de 17 crianças, 11 deles chegaram à fase adulta. Quando o Joseph Smith III morreu, ele já tinha 27 netos na época. O site foi atualizado em junho de 2009, então faz um bom tempo atrás, na verdade. Então a contagem de netos dele foi 31 no total e 60 bisnetos. E se for contar os descendentes, ele está dizendo aqui sem contar com as esposas. Será que ele tinha mais de uma esposa ao mesmo tempo? Tá, eu acho que eles estão contando a descendência sem contar com as esposas. Digamos assim, o neto dele casou com uma mulher. Eles não vão contar essa mulher, vão contar o neto e depois os bisnetos. Tá, acho que entendi. Então é isso aí. Então, o total de descendentes, sem contar com os agregados, né, é 243, sendo que 175 estavam vivos ali até 2009. Imagino que deve ter até mais agora. Então Joseph Smith, o profeta, teve só do Joseph III, aí já tem 175 descendentes vivos hoje. Interessante. Provavelmente deve ter bem mais contando os outros filhos. Bom, aí aqui fala sobre a vida pública dele. Ele não aceitou ser profeta da igreja de início. Acabou aceitando depois. De 1860 até o falecimento em 1914. Então, um período aí de 54 anos como presidente da Igreja Reorganizada. A gente tem SUD, né, como sigla para a Igreja Mormon, a principal. Então, eles se chamavam RSUD. Então, às vezes vocês verem essa sigla, RSUD, a gente está falando sobre a igreja do Joseph Smith III ali, que é a Reorganizada. Ou, no caso, no original, é RLDS. Tô vendo aqui. Eu tô lendo aqui em inglês, tô tentando traduzir uma outra coisa aqui pra vocês, as partes principais. Tá falando aqui, ó. Ele era bem devoto à mãe dele, então eu imagino sim que ela devia ter uma influência bem grande sobre a vida dele. Cara, a mãe dele era uma mulher assim de posicionamento, né? Ela não era... A gente sabe que Joseph, assim, né, não foi legal com ela, mas não quer dizer que ela não falava que ela não gostava também, né? Fez um bar aqui em casa, você vai tirar esse bar agora, ou eu vou sair daqui com as crianças, né? Mais ou menos assim. Então, eu consigo visualizar ela. Então, sim, imagino que ela teve bastante fibra para conseguir criar os filhos, e sim, provavelmente os filhos deviam ter um bom apreço pela personalidade da mãe deles. Mas o que está dizendo aqui é que, então, eles gostavam bastante da mãe, e está dizendo aqui, ó, que eles insistiam que o pai deles não fazia parte da poligamia.
Então, basicamente, eu imagino sim que... Bom, a igreja hoje assume, né? Então, ela passou por muito tempo negando. Então, hoje a igreja assume que sim, Joseph foi casado com um monte de mulher, né? E esse casamento, né, não foi só celestial, não, né? Foi carnal também. Mas, pelo que a gente vê, a Emma sempre negou e ensinou isso para os filhos. O pai de vocês, não, ele não era polígamo, não. Ele era casado só comigo. Eu imagino, assim, né, que devia causar um grande aborrecimento para ela. Então, eu não sei se eles realmente acreditavam nisso ou se era o que eles aprendiam da mãe. Bom, aqui está dizendo também que ele viveu mais do que os irmãos dele, né, mais do que o Frederick, o Alexander, o David Haron e também a irmã adotiva Julia. Todos eles morreram antes do Joseph III. Em 1867, ele publicou a tradução inspirada da Bíblia que o pai dele tinha feito. Ah, interessante. Foi aí que a Igreja Sud pegou esse documento também. A gente já falou sobre essa Bíblia aí no episódio anterior. Dá uma olhadinha se você não assistiu ainda. Diz aqui então que a igreja reorganizada adquiriu o templo de Kirtland, então eles têm a posse desse templo de Kirtland e mantém aí para as futuras gerações. A Comunidade de Cristo, que é hoje, né, essa igreja deles, também é dona da casa dos Smiths, tem aquela mansão Smith e tal, então essas casas aí que Joseph, né, viveu com a família, tá em posse dessa igreja também. Eu achava que estava em posse da igreja Sud oficial. Então, a mãe dele casou com o padrasto, que aliás nem sei quem que deve ser o padrasto. Provavelmente a gente vai fazer um episódio sobre a Emma específico e vamos tratar um pouquinho sobre a vida dela. Mas a mãe dele morreu em 1879. Então, a igreja reorganizada também tem posse dessa casa que eles chamam Riverside Mansion. Nauvoo House, foi onde a mãe dele faleceu. Então, eles têm posse dessa casa também. Pulando aqui para a Wikipedia agora, para ver se eu consigo coletar mais alguma informação que passou batida ali no site josephsmith.org. Aqui na Wikipedia, então, basicamente, diferente do que a gente já leu, fala que então, Joseph III ele entendeu que a sucessão na presidência da igreja deveria acontecer de pai para filho, negando esse entendimento de que é o apóstolo sênior que vai passar a ser o presidente da igreja. Então, tive uma diferença que é como se fosse uma monarquia, né? Que passa as chaves, né, os direitos da presidência da igreja. Ah, tá aqui a fofoca que eu já tinha cogitado antes, eu não estava achando a informação. A Comunidade de Cristo, como é designada hoje, não é mais presidida por um descendente direto de Joseph Smith, pois o último não possuía filhos homens. Então chamaram William McMurray como o primeiro presidente não descendente direto. Ah, interessante. Ah, olha só, e daí a Wikipédia comentou aqui, ó. E esse é um argumento que a Igreja Sud, né, a oficial, usa como evidência de que essa igreja reorganizada, ela é sem revelação direta do pai e se desvia da verdade. Por quê? Porque eles não conseguiram manter a linhagem. Como se fosse assim, né? Deus quer que o próximo profeta seja um descendente direto. Então, ou seja, praticamente a ideia é que Deus vai manter a família tendo filhos homens para poder assumir essa liderança. Então, se não teve um filho homem, basicamente é o argumento necessário para a igreja Sud oficial de que não, essa igreja é falsa. Mas assim, cara, tem muita sujeirinha aí na igreja Sud oficial que a gente sabe, né? Muita coisa séria que a gente pode levantar como evidência e argumento, né, para a mesma coisa. Então, cuidado, igreja Sud, né? Não vamos julgar muito a igreja reorganizada aqui, porque o seu passado te condena. Por exemplo, né, a gente já leu que a poligamia é um mandamento, é obrigatório. O homem ele, né, não vai ser exaltado se ele não tiver um monte de mulher. E essa lei foi alterada. Estranho, né? Era uma lei eterna, foi alterada. Mesma coisa do racismo, o sacerdócio aos negros. A gente ainda não falou sobre o racismo, mas a gente vai ver. E tem assim umas regras bem claras de que não, o negro não pode receber o sacerdócio.
E por conta da pressão da comunidade, né, a igreja reviu esses conceitos aí. Mas, né, joga ali naquele caldeirão de falsa revelação que a gente pode encarar dessa mesma forma aí. Uma evidência de que a igreja não tem revelação direta do Pai e se desvia da verdade. Olha só. Aí a Wikipédia continua. A Igreja Sud possui mais de 16 milhões de membros e mantém a sua organização eclesiástica desde a sua restauração. Os membros da Comunidade de Cristo possuem 250 mil membros, distribuídos por 50 países, e têm visto sua população diminuir a cada ano. Possuem somente o Templo de Kirtland e possuem as mesmas escrituras que a Igreja de Jesus Cristo. A única diferença entre eles é a interpretação das escrituras e que Doutrina e Convênios da Igreja Reorganizada já está na seção 186. Olha aí, os caras estão na 186. E diz aqui, ó, quando os Mormons originais terminam na seção 139. Eu vi na Biblioteca Sud 138. 139 será que é considerado aqueles documentos posteriores que foram colocados sobre algumas revelações? Talvez. Cara, pra mim tá parecendo que isso aqui foi um membro Sud que escreveu, porque tá assim, né, denegrindo bastante a imagem da comunidade de Cristo, sem necessidade, entendeu? A Wikipédia tá aqui pra quê? Pra falar sobre essa organização, não precisa assim tentar denegrir, deu uma denegridinha, né? Bom, fiquei curioso aqui, vou trazer essa curiosidade para vocês. Qual é a ordem de sucessão, então, dessa igreja reorganizada? A gente sabe que, né, começou com Joseph Smith III, de 1860, que ele não quis assumir logo depois que o pai dele faleceu, né, mudou de ideia, assumiu, e foi até 1914, com a morte dele. Depois, então, o filho dele, Frederick M. Smith, de 1914 até 46. Depois, o filho Israel A. Smith, de 46 a 58. Depois, W. Wallace Smith, de 58 até 78. E depois, Wallace B. Smith, de 78 a 96. Ah, muito bem. Então, em 96, que aconteceu essa do Wallace B. Smith não ter filhos, homens, e não poder passar essa linhagem aí de presidência da igreja reorganizada, então resolveram adicionar uma pessoa de fora da família para ser o próximo presidente dessa igreja. Então, em 1996, foi então o W. Grant McMurray, até 2004. Então, de 2005 até a presente data, que era janeiro de 22, quando foi atualizado, é o presidente Stephen M. Veazey. E ainda o ChatGPT ainda fala, ó, vale a pena observar que essa igreja reorganizada passou por muitas mudanças significativas ao longo dos anos. A gente já viu, né, o nome, está dizendo que o nome foi alterado em 2001, né, para Comunidade de Cristo. E a gente viu outras coisas como, né, tipo, a liderança é bem mesclada, não é centralizada só em homem branco, americano e tal. E também é sacerdócio para as mulheres, que foi nos anos 80. Bacana. Na verdade, eu não tenho problema nenhum. Na verdade, é muito bom quando você faz atualizações, adaptações. Né? Por exemplo, cara, não ia ser legal se a Igreja Sud até hoje vivesse a poligamia, vivesse o racismo da forma que eles viviam anteriormente. Então, sim, eu concordo com todas essas alterações. Só que o problema é que eles sempre alegaram para poder se defender de que eles praticavam isso no passado e eles não terem que falar assim, a gente errou. É simplesmente jogado para baixo do tapete, como se fosse assim, ó, não toca nisso, a gente não vai falar sobre isso. Se for falar assim, cara, Deus tinha os motivos dele, hoje o Senhor quer que não tenha mais o racismo, então agora não vai mais ter, entendeu? Eles não conseguem chegar e falar assim, cara, a gente fez errado, realmente a gente fez errado e agora a gente está corrigindo esse deslize aí. Por quê? Porque eles não podem assumir um erro, porque a igreja é verdadeira, a única verdadeira com 100% da verdade na Terra. Então eles, ou seja, não comete erro. Deus não vai cometer erro, porque é Deus que comanda essa igreja. E se eles assumirem um erro, descredibiliza toda essa imagem criada pela igreja, né? Então,
Igreja Reorganizada. Não te conheço, a gente pode fazer um episódio sobre a igreja em si, né? A gente falou sobre Joseph Smith III, mas assim, ó, se vocês fazem essas alterações, não ficam pregando que são 100% donos da verdade, pra mim, ó, tá ok. Aqui, antes de terminar, vamos pular para mais um site aqui, New World Encyclopedia, na internet, para ver se a gente acha mais alguma informaçãozinha nova. Olha, sim, a gente vai conseguindo, ó, coletandinho aqui e ali, a gente consegue montar um documento bacana aqui, ó, com bastante informação, que não estava no documento anterior. Por exemplo, aqui nesse site, ele já está dizendo ali, ó, que o Joseph Smith III era autorizado a ficar com o pai dele, assim, como que chama? No pernoite, na prisão, às vezes, né? Por diversas vezes o Joseph III pôde ficar na prisão com o pai dele, para fazer uma companhia, né? E foi depois alegado por alguns companheiros de prisão, incluindo o apóstolo Lyman White, que durante uma dessas visitas, Joseph Jr. colocou as mãos sobre os ombros do pequeno Joseph III e disse assim: "Você será o meu sucessor quando eu partir." Tá dizendo aqui que teve mais uma situação, então teve essa situação aí que o Lyman White pode confirmar, e também teve uma outra situação em que o Joseph também confirmou isso que ele disse. Essa ocasião parece que está sendo citada pelo Newell K. Whitney, em que Joseph estava reunido ali no Red Brick Store em Nauvoo, deve ser a loja maçônica provavelmente. Então, que o pai dele abençoou o filho dele com óleo sobre a cabeça e pronunciou uma bênção especial sobre a cabeça de seu filho, dizendo que ele ia sucedê-lo na presidência da igreja se ele tivesse uma vida de retidão. Olha, então isso é interessante. Eu tinha ouvido falar sim que o Joseph III tinha sido selecionado pelo pai dele para ser o sucessor, mas pelo jeito, então, a gente não tem uma documentação, talvez. Tem somente esses dois caras aí que são testemunhas desses eventos e acabaram citando isso. Até por isso, o Mark Hoffman elaborou um documento falso dessa bênção aí de Joseph Smith Jr. para o Joseph III, dizendo que seria o sucessor e queria vender para a igreja para poder esconder. A gente vai falar sobre ele posteriormente, né, o Mark Hoffman e esse caso dele, mas a gente está vendo aqui então da onde saiu essa ideia. Aqui nesse site, para diferenciar o Joseph III do pai dele, chama de Young Joseph, né, o jovem Joseph. Está dizendo que ele se tornou o general da milícia dos garotos e que o lema deles era respeitar nossos pais, proteger nossas mães. Aí aqui o site continua falando sobre a crise de sucessão, quando Brigham Young foi selecionado ali para a liderança, mas está dizendo aqui, ó, a Emma não concordou com isso, falou que o direito era da família dela, da liderança da igreja. Então a Emma teve ali um desentendimento com o Brigham Young, onde ela queria a posse dos manuscritos de Joseph Smith, daquela Bíblia. Claramente dá pra ver que ela era uma mulher de posição, não tava deixando quieto não. Ela tava batendo o pé mesmo, e daí, pelo que a gente tá vendo então aqui, os seguidores do Brigham Young começaram a desenvolver um grande sentimento de antipatia pela família, né, pela Emma e pela família dela. Chegando ao ponto de muitas tentativas de forçadamente expulsar a família dela de Nauvoo. Olha aí, né? Olha aí, os membros Sud aí que eram expulsos dos lugares onde eles estavam, agora estão fazendo a mesma coisa com a família dela. Interessante. Mas, então a gente sabe que ali nos anos 50 a igreja resolveu migrar para Utah, junto com os seguidores que eram adeptos de Brigham Young. Ali no meio oeste também tinha os seguidores de James Strang, inclusive eles eram apoiados pelo tio do Joseph III, que era o William Smith. Então o William Smith ele apoiava o James Strang. Interessante, aqui ela está dizendo, então em 46
o Brigham Young e os membros adeptos dele saíram de Nauvoo. Será que eles já tinham ido para Utah nessa época? Bom, de qualquer forma, está dizendo aqui que eles saíram de Nauvoo e deixaram, a família da Emma ali meio que sozinha na cidade, porque não sobrou meio que ninguém. Então, depois, o James Strang falou, não, eu acredito que o filho de Joseph Smith um dia tem que ser o presidente da igreja. Ah, tá, é porque o Joseph III não queria assumir, então o James Strang resolveu assumir. Talvez seja isso. Então, até tinha bastante gente seguindo o James Strang. Mas daí ele começou a ser adepto da poligamia. Ali em 49, então 1849, vamos praticar a poligamia aqui na nossa nova igreja? Então muitos líderes importantes dessa nova igreja aí do James Strang resolveram sair, né? Falaram, não, a gente não tá muito afim desse negócio de poligamia não. Então quem eram esses líderes? Jason Briggs, Zenas Hugley, eles deixaram essa igreja estrangita. Daí em 1851 esse Briggs, que saiu ali da igreja, clamou que recebeu revelação divina e que ele deveria liderar a igreja. Aí comenta que muitas pessoas em 1852 também estavam lá insistindo, Joseph III, assume a posição do seu pai, vira presidente da igreja, organiza esse negócio aí. E ele falava, não vou assumir, não estou interessado, só vou fazer isso se um dia Deus me inspirar a fazer, senão não. Então, em 56 ele casou com aquela Emmeline, e em 1860 ele disse que recebeu a inspiração de Deus e que ele tanto tinha esperado. Então, numa conferência ali em Amboy, no Illinois, 6 de abril de 60, ele foi nomeado presidente da igreja reorganizada SUD. Bom, mas é isso, a gente vai ficando por aqui, já consegui coletar bastante informação, muita coisa realmente que eu não conhecia sobre o Joseph III e sobre a igreja reorganizada. Espero que essas informações tenham sido de proveito para vocês. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!